Olá, meu nome é Jaci, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, Santa Catarina. Então, o título do meu trabalho é A Cor Fisiológica no Raciocínio Cromático, uma metodologia no estúdio ateliê de pintura Apotex e Arte UDESC. A proposta desse estudo está em três atos. Então, no primeiro momento, trazer a teoria de Goethe, no segundo momento, a teoria de Joseph Albers, e no terceiro momento, então, o ateliê Apoteque. Nesse primeiro momento, então, trazer os estudos a partir de uma revisão bibliográfica acerca da teoria das cores, né, com os estudos de Goethe, o nome Johann Wolfgang von Goethe a partir da cor fisiológica, né, que foi o estudo dele como fio condutor de sua evidência cromática no conceito de subjetividade para a percepção dessas cores. Os sentidos humanos, então, né, têm o seu caráter integrador, onde a percepção e a realidade objetiva são tidas como partes interdependentes. Então, Goethe elaborou uma teoria voltada ao próprio sujeito que percebe, uma teoria essa que reforça a comunicação dos significados das cores para o sujeito, na medida em que ele estabelece uma conexão simbólica entre a percepção, a cor e a sua emoção. A cor fisiológica para Goethe, né, na cor fisiológica, a sombra é tão importante quanto a luz, e a cor surge da dinâmica desse par de opostos. Desse modo, Goethe resgata a sombra, a velha conhecida das artes plásticas, elegendo-a como um componente visual que complementa a luz. Tanto do ponto de vista arquetípico quanto orgânico, a visão de Goethe abre caminho para as interpretações psicológicas e fisiológicas das gerações futuras. Luz e escuridão são percebidas pela retina. Ora percebemos a luz, ora a escuridão, uma de cada vez. Então, a retina, enquanto elemento fisiológico que separa o claro e o escuro, nos possibilita perceber ao mesmo tempo todos os graus intermediários de claro e escuro e todas as determinações cromáticas. Dependendo de como é visto um objeto escuro, ele parecerá menor que um claro de mesmo tamanho. Na imagem a seguir, por causa das cores de fundo, a gente tem a impressão de que o círculo preto é ligeiramente menor do que o círculo branco. O círculo preto parece ser menor que o círculo branco em função, né, do contexto aqui do branco. Aqui, o círculo branco, a impressão de ser maior do que o preto, em função do fundo. A escuridão do preto deixa a retina em repouso e a luz, né, do branco a coloca em atividade. Então, esse efeito semelhante ocorre com as roupas escuras, que parecem deixar as pessoas mais magras do que as cores claras. Então, com essas questões, Goethe conclui que a retina em repouso se contrai, ocupando um lugar menor do que no estado ativo causado pelo estímulo da luz. Assim, o cinza no centro dos dois quadros que a gente vai ver a seguir emite a sensação visual de que ele é mais claro quando sobre um fundo preto. E à direita, né, mais escuro sobre um fundo branco à esquerda. A impressão de que ele é mais claro aqui no fundo preto e mais escuro no fundo branco. Os estudos, então, de Joseph Albers, nesse segundo ato, dá um entendimento, né, vai ao encontro, né, sobre a transmissão dos conhecimentos para a formação, né, de criadores, com a consciência da relatividade na interatividade das relações cromáticas. O objetivo da metodologia de Albers, acima de tudo, é formar um aluno com a consciência, né, dessa interatividade das relações cromáticas. O ponto de partida é a impossibilidade de um estudo isolado das cores, uma vez que elas estão sempre envolvidas em um contexto onde figuras são percebidas em contraste com planos de fundo. E a gente tem uma mesma cor com o fundo azul, né, um azul mais claro, um azul mais escuro,
E aqui a mesma cor em um amarelo, né, mais claro, e aqui um amarelo mais escuro. Então, a percepção é de que são cores diferentes, e não é a mesma cor. Da mesma maneira, desse lado aqui, esquerdo, né, é a mesma cor com um fundo diferente. E a percepção que temos é diferente. Nesse terceiro ato, então, que é o mostrar o grupo de estudos do Ateliê de Pintura Apotec, né, é o caminho metodológico, meu caminho metodológico, no segundo semestre de 2022, com a disciplina Processo Pictórico, né, do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, no grupo de estudos, Estúdio de Pintura Ateliê Apotec, em que foram trabalhados os conceitos e materiais alimentares para o desenvolvimento da linguagem pictórica moderna, tais como a construção de planos de cor, a exploração dos elementos da pintura a óleo, como pinceladas, transparências, veladuras, empaste, grafismo, combinação de tintas opacas com transparências, né? Áreas planas com áreas ricas em textura. Então, a exploração dos elementos da pintura foi no sentido de fornecer elementos de uma metodologia operativa como instrumentos para a produção prática e a reflexão teórica sobre o uso do ateliê no processo criativo. A minha aula no estágio de docência foi intitulada Dar uma Cara ao Medo, né? A partir de um trabalho de pesquisa junto à artista portuguesa Paula Rego, que em seu processo de criação, a Rego ela partia dos contos de fadas tradicionais para realizar retratos com a interposição de máscaras como forma de dar a cara ao medo, aos seus medos infantis. Isso implicava, né, pintar aquilo que doía a ela, como nos desenhos automáticos em que as crianças vão criando histórias à medida que preenchem o papel com formas imaginárias. Era a forma da artista reencontrar seus medos infantis. Então, essa foi a proposta, né, desse estágio, questionar esses alunos quais eram os medos que eles queriam trabalhar. Esse foi o trabalho realizado. E essas as produções. Então, o grupo de estudos, amparado no conceito de subjetividade, nos estudos sobre as cores de Goethe, a cor fisiológica, figurando como elemento primordial para o entendimento e a intersecção da ideia da arte como experiência de John Dewey, e para a consciência da relatividade na interação das cores em Albers, esses estudos se complementam, eles não podem ser feitos de maneira parcial, e eles estão coerentes às necessidades do ensino contemporâneo, em um mundo que necessita cada vez mais de pessoas sensíveis para lidar com as mudanças constantes na sociedade. E aqui a seguir, então, as referências que foram utilizadas. Quero agradecer, então, a atenção de todos pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho.